Educação à distância, mudando realidades. Olá, tudo bem? Eu sou a professora Fernanda Amaral e essa é a disciplina de Administração Financeira e Orçamentária. Eu estou aqui no estúdio de gravação do campus Porto Velho, Zona Norte. Ao fundo, eu tenho uma parede branca com os dizeres EAD Mudando Realidades, escrito na cor verde. Bom, agora irei fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher morena, estou usando óculos, tenho cabelos longos pretos, uso uma blusa branca com verde, uma calça jeans. Bom, do meu lado esquerdo nós temos a intérprete de Libras. E o sinal que me identifica na comunidade surda é este. Bom, agora nós vamos estudar os conteúdos da nossa aula 3. Bom, o que nós vamos estudar na aula 3? Vamos lá para os slides. A gente vai estudar sobre o controle na administração pública e alguns tópicos especiais que eu achei interessante agrupar aqui nessa aula. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a história do orçamento, no que se relaciona ao quê? O controle, né? A história sobre o controle do orçamento. Então, o controle, a história do controle surgiu com o objetivo de quê? De controlar as receitas e as despesas públicas. O controle político dos órgãos de representação sobre os executivos. A gente também o controle exercido por meio da elaboração do orçamento. A gente tem esse controle era parlamentar, né? A gente viu que essa forma de controle era insuficiente e, desse modo, mecanismos para melhorar essa questão do controle do orçamento público foram instituídos. Aí a gente tem o quê? A gente tem a Lei 4.320, a gente tem a Constituição de 88, nós temos também a Lei 101 de 2000. Que são os instrumentos que orientam o quê? O controle da execução orçamentária na atualidade. Os requisitos básicos do orçamento moderno hoje não é foco exclusivo só no controle, mas também tem a questão da transparência e da responsabilidade de quem? Dos gestores públicos que administram esses recursos. O nosso orçamento moderno, ele busca o quê? A manutenção da estabilidade econômica por meio de ajustes fiscais. Então, esses ajustes fiscais, eles foram implementados lá com a Lei 101 de 2000. Tem a questão também da qualidade do gasto, associado às prioridades e ao planejamento. Então, com a Constituição de 88, teve grande ênfase o quê? A questão do planejamento orçamentário. Bom, e quais são as normas que orientam o controle da execução do orçamento? Como nós falamos, 4.320, a Constituição Federal e a Lei de Responsabilidade Fiscal, que foi muito importante, porque produziu um novo padrão fiscal, definindo limite de gastos e providências a serem tomadas pelos entes. Então, a gente tem hoje, na atualidade, dois tipos de controle, o controle interno e o controle externo. Então vamos estudar um pouquinho aqui. O que é o controle interno? É uma das 5 funções universais da administração. Qual o objetivo dele? Prevenir e salvaguardar o quê? O patrimônio, né? Fundamenta-se no quê? Na legalidade, na legitimidade, nas finanças e na economicidade. Aí nós temos também a finalidade do controle interno no controle moderno é o que? Avaliar o cumprimento do quê? Do que foi previsto lá no plano plurianual. Controlar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e eficiência.
e exercer o controle das operações de crédito, né, os empréstimos que são realizados pelos entes, e o controle interno, que é dentro de cada ente, ele vai apoiar o quê? O controle externo. Então a gente vai falar agora um pouquinho sobre a finalidade do controle externo. Então ele é exercido pelo Legislativo com auxílio de quem? Do Tribunal de Contas, né? Quando surgiu o Tribunal de Contas da União foi lá em 1890. Eles fazem o quê? Eles julgam as contas prestadas pelos ordenadores de despesa. Então, fiscaliza e controla os atos do Poder Executivo, não só do Executivo, porque o Tribunal de Contas também emite parecer sobre as contas do Legislativo. Aí a gente ele emite parecer prévio sobre as contas anuais, ele faz o julgamento das contas, aqui entra já a parte do Legislativo, certo? E aplica também penalidades aos entes, no caso, o Executivo. Quais são as irregularidades graves mais comuns nas prestações de contas que geram recomendações ou ressalvas? Então, nós temos as questões de créditos adicionais, a questão da dívida ativa, e a não aplicação do percentual de saúde e educação, que muitas vezes não se obedece os percentuais mínimos, e o duodécimo, que é repassado para o Legislativo. Muitas vezes os gestores acabam não passando conforme o percentual, conforme determina a legislação. E também outra grande irregularidade são as despesas com pessoal e a questão de inscrição de restos a pagar sem o aporte financeiro para quitar essas dívidas. Então, quem está obrigado a prestar contas ao controle externo? Qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiro, bens e valores públicos, tá? Bom, vamos falar agora um pouquinho sobre o instrumento de controle e avaliação da gestão fiscal. Então, a gente tem o que? A Lei de Responsabilidade Fiscal, que ela ajuda com a Lei de Responsabilidade Fiscal, vários relatórios, várias informações começaram a ser geradas pelos entes para ajudar a compreender o quê? A situação fiscal do município, com dados sobre a execução orçamentária da receita e da despesa. Aí, na Lei de Responsabilidade Fiscal, o que a gente tem? Então, a gente incorporou lá uma definição da Lei de Responsabilidade Fiscal, é o que? O anexo de metas e riscos fiscais, ou seja, metas de receita, a questão das despesas e os riscos fiscais. Bom, se eu promover uma isenção para determinadas pessoas de algum tributo, como que eu vou fazer essa compensação? Então, esse anexo de metas e riscos fiscais é um anexo que foi instituído lá pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que deve ser elaborado aonde? Na LDO, deve constar na LDO. E a gente tem também outro relatório que veio da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é o quê? O relatório resumido de execução orçamentária bimestral, que traz várias informações para o processo decisório. E tem o relatório de gestão fiscal, que é mais um dos principais relatórios que a gente tem aí, é a questão do gasto com pessoal. Bom, dentro dos relatórios de execução orçamentária bimestral, a gente tem um relatório importantíssimo, que é o quê? A receita corrente líquida. Então, vocês estudaram aí nas unidades anteriores os conceitos de receita corrente, receita de capital. E no relatório resumido de execução orçamentária, a gente tem o relatório de receita corrente líquida. A gente tem o relatório de restos a pagar e a gente tem o relatório de resultado nominal e resultado primário. Já o relatório
de gestão fiscal, nós temos o quê? O limite de pessoal, dívida consolidada líquida, né, o montante da dívida, e a questão também dos relatórios dos limites de contratação de operações de crédito. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho sobre os créditos orçamentários na lei orçamentária. Então, quando se elabora a lei orçamentária anual, lá na lei nós temos o crédito, recebe o nome de crédito inicial. Então, votou a lei, iniciou o exercício financeiro, aquele valor que está lá em cada elemento de despesa, em cada atividade e projeto, recebe o nome de crédito orçamentário inicial. Mas nós temos também o crédito orçamentário adicional, que são aqueles que poderão, durante o decorrer do exercício financeiro, ou suplementar aquela dotação orçamentária porque ela foi insuficiente. Nós temos também os créditos especiais e os extraordinários. Então, nós vamos falar um pouquinho agora sobre o crédito orçamentário adicional. O inicial é aquele que votou a lei orçamentária, ele vem na lei orçamentária, mas o adicional tem algumas particularidades. Então, eu trago aqui um quadro para explicar. Os suplementares, o objetivo dele é o quê? Reforçar uma dotação. Bom, então eu tenho lá que eu lá no projeto, numa atividade, por exemplo, de manutenção da unidade básica de saúde, eu tenho o elemento despesa 30, material de consumo. O que acontece? Eu fiz uma previsão lá para um município de 200 mil. Eu vi que não vai dar. O que eu faço? Eu posso fazer um reforço de dotação. Bom, eu preciso de autorização prévia para fazer essa suplementação? Sim. Então, a maioria das vezes, o que acontece? Na própria lei orçamentária, tem essa autorização prévia que autoriza o executivo a suplementar até 20% das dotações orçamentárias. Tem que ver como que está descrito lá, às vezes 10%. Então, se a autorização já estiver na lei orçamentária, não precisa submeter ao legislativo, tá? Mas se não estiver, tem que encaminhar uma lei solicitando essa autorização para suplementar. Mas de praxe, na questão da nossa cultura orçamentária, isso já, na maioria das leis orçamentárias, já está previsto lá na própria lei esse tipo de suplementação. A vigência é no próprio exercício, não permite prorrogação, abertura por decreto executivo, se já estiver autorizado na lei orçamentária. Tá? Precisa de uma origem? Sim, ou seja, eu vou suplementar o elemento 30, que é material de consumo, em 50 mil, mas eu vou tirar de onde? Eu tenho que me informar de qual outra atividade, de qual elemento eu irei tirar esses 50 mil, tá bom? Então, nós temos também outro exemplo de crédito adicional, que são os especiais, que são programas novos. Então, muitas vezes, votou-se a lei orçamentária lá no mês de março, surge a necessidade de um programa novo, certo? Então, esse programa novo precisa de autorização prévia, então o que acontece? Encaminha-se esse programa novo, a inclusão desse programa lá no PPA, tem que ter uma lei, tá? E ele tem vigência onde? Também no exercício financeiro. Prorrogação admite quando, se ele for elaborado lá no finalzinho do ano, né, no último trimestre, ele pode ser prorrogável. A abertura é por decreto executivo, mas antes tem que existir uma lei. Também precisa de origem, tá? Ou seja, eu vou criar esse programa novo, eu vou ter que tirar de alguma outra... de algum outro programa, de uma atividade qualquer lá do orçamento. E a gente tem aqui os créditos adicionais extraordinários, que são as situações emergenciais, o caso da pandemia, né? Autorização prévia, não, ele não precisa, tá? Vigência no exercício, prorrogação admite,
Abertura, por decreto, origem, nesse caso aí, não precisa de uma origem específica. Bom, quais são as fontes de recursos dos créditos adicionais? No caso do suplementar especial, a gente tem várias formas. Pode ser, por exemplo, por operação de crédito, né? Então, o município criou um programa, por exemplo, para comprar transporte escolar ônibus. Então, ela fez um financiamento lá junto ao Banco do Brasil, uma operação de crédito. Então, a fonte pode ser essa operação de crédito. Ou a fonte pode ser o quê? Pode ser um superávit financeiro que é apurado lá no balanço patrimonial do exercício anterior. Então, apurou-se lá o superávit financeiro e, a partir daí, consegue-se abrir o quê? Criar esse decreto, se for suplementar ou especial por superávit financeiro. Tem excesso de arrecadação, é quando no decorrer do ano a gente consegue, lá na 4.320 de 64, já trazia o cálculo de como apurar esse excesso de arrecadação durante o exercício. Quando eu trabalhava na administração pública municipal, quando chegava aí mês de agosto, setembro, a gente já conseguia identificar se iria acontecer excesso de arrecadação e a gente já elaborava as fontes desses créditos adicionais. Essa mais comum, que é por anulação de dotação e por reserva de contingência. A reserva de contingência, ela foi constituída com a Lei de Responsabilidade Fiscal, com o objetivo de atingir as metas fiscais, ou seja, se a receita prevista ela realmente for arrecadada, a gente vai utilizar a reserva de contingência, senão essa reserva vai ficar aí para a gente conseguir atingir as metas fiscais. Bom, aí só explicando aqui formas de abertura de créditos adicionais, suplementares e especiais. Eles são por lei, né? Tem que ter uma autorização na lei, como eu disse, de praxe na cultura orçamentária. Os suplementares, na maioria das vezes, já vem na lei orçamentária a autorização de um percentual para não precisar toda vez encaminhar para o legislativo. Agora, os especiais, eles precisam ser, que são novos programas, precisam ser encaminhados pelo legislativo, então são autorizados por lei e abertos por meio de decreto. Os extraordinários são abertos por meio de decreto. Bom, conceito, agora vamos falar um pouquinho o que é restos a pagar. Restos a pagar são dívidas que serão pagas fora do exercício financeiro em que ocorreram. Então, exemplo, eu tenho manutenção de ar-condicionado. Eu realizei o serviço lá no dia 20 de dezembro. O que aconteceu? Eu não vou conseguir finalizar todas as etapas dessa despesa. Então, essa despesa vai ser inscrita em restos a pagar. Tá? Esses restos a pagar pode ser processado e não processado. Processado é aquele que chegou até a fase de liquidação. Não processado é aquele que chegou até a fase de empenho. A vigência do restos a pagar é de 1 ano, tá? Os empenhos que sorvem de créditos com vigência plurianual que não tenham sido liquidados só serão computados como restos a pagar no último ano da vigência do crédito. E os tipos de restos a pagar, como eu falei, os não processados, né, que passou somente pelo estágio do empenho, e os processados que passou pela fase de empenho e liquidação, ou seja, o fornecedor já prestou o serviço, já entregou a nota fiscal e o ente já atestou que realmente o serviço foi realizado, só não chegou à fase do pagamento. Agora nós vamos falar um pouquinho de despesas de exercícios anteriores. O que são isso? São despesas processadas fora da época correta, decorrente de gastos realizados em anos anteriores. Para fazer esse reconhecimento de despesas de exercícios anteriores, não é algo muito comum, mas acontece, tá? Então precisa do quê? Do parecer jurídico.
tem que ter o reconhecimento da dívida e a ratificação pela autoridade superior, no caso, o ordenador de despesa. E suprimento de fundos, que é hoje o cartão corporativo, né? Então, são um conjunto de despesas que não consegue submeter ao processo normal de despesa. Então, o empenho é feito em nome do servidor. Então, o servidor hoje, alguns servidores, eles têm o cartão corporativo, o servidor realiza a despesa. Sempre tem uma lei, uma normativa que trata especificamente sobre o cartão corporativo. Quais são as despesas, quais os valores, tá? E o servidor tem que prestar conta das ações desenvolvidas no prazo de 30 a 60 dias para realizar o gasto das prestações de contas. Lembrando que tem alguns tipos de despesas que não podem ser realizados pelo suprimento de fundos, ou seja, pelo cartão corporativo. Então, nós temos aqui agora, vamos falar um pouquinho sobre dívida pública. Então, a gente tem a dívida flutuante e a dívida fundada. Então, a dívida flutuante é aquela dívida corrente e a dívida flutuante são aquelas dívidas que estão descritas lá no passivo não circulante. Então, a gente tem dívida flutuante, passivo circulante, dívida fundada, passivo não circulante. Tá? São aquelas dívidas, por exemplo, restos a pagar. E dívida ativa. O que são dívida ativa? São valores a receber do poder público junto a terceiros. Então, IPTU, a pessoa deve, não pagou, o que acontece? No ano seguinte vai ser escrita em dívida ativa. Então, registrada quando esgotado o prazo para pagamento do devedor. Essa dívida ela pode ser tributária, que são decorrentes de tributos, por exemplo, o IPTU, e dívida não tributária. Tá ok? Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre a regra de ouro. O que é a regra de ouro? É a avaliação do cumprimento da regra de ouro ocorre legalmente ao final de cada exercício fechado. O que ela diz? Veda ingressos financeiros de operação de crédito. O que é operação de crédito? Empréstimo. Superiores à despesa de capital, tá? Então, onde fala sobre essa regra de ouro? No artigo 167 da Constituição Federal e na Resolução 48 do Senado. Ela impede que governos se endividem para pagamento de despesas correntes. Então, quando vai se realizar uma operação de crédito, o que acontece? Essa operação de crédito não pode ser superior às despesas de capital. Bom, esses aqui são as referências que eu utilizei para elaborar esse material. Meu muito obrigado e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau. Educação à distância, mudando realidades.